explorando os labirintos da mente humana, onde a moral encontra a matéria e os impulsos se cruzam com a inibição, aqui, no limiar da neurociência e dos 7 pecados capitais, vamos desvendar como a química cerebral dá forma às virtudes e vício que nos tornam intrinsecamente humanos. Sejam todos e todas bem-vindos ao podcast Cerebrando. Fala pessoal, boa noite, Boa. Bom dia ou boa tarde. Boa madrugada. Boa madrugada também, é claro. Estamos aí de novo para o nosso episódio Cerebrando, temporada 2, episódio 7. E a pedidos, então, vamos discutir um pouco hoje sobre a correlação neurociência e os 7 pecados capitais. E aqui com a gente o Dr. Diogo, como sempre. Bora lá então, pessoal. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, para não excluir ninguém. E vamos discutir um tema muito pedido sobre os 7 pecados capitais e a neurociência. Mas não vamos nem falar de excluir ninguém, porque senão a gente vai começar a cumprimentar aqui e vamos terminar só daqui umas 5 horas, né? O cancelamento, brincadeiras à parte. Bom, vamos lá. Nossa ideia hoje, então, a pedidos, vamos falar um pouquinho aí sobre os 7 pecados capitais, correlacionar com a neurociência, e acho que para iniciar com o pé direito por aqui, falar bem pouquinho sobre, de um jeito bem leve e rápido também aí sobre a história. O Leandro talvez possa falar um pouco melhor do que eu, mas antes de correlacionar, a gente sabe que a origem dos 7 pecados capitais, claro, eles vêm do cristianismo, né? Eles começaram por volta ali do século IV, mais ou menos, depois, que na verdade eram 8, não eram nem 7, né? Quando a gente falava, acho que era Evagro do Ponto, uma coisa assim, e depois o Papa Gregório I, se não me falha a memória, eu dei uma lida nisso hoje à tarde, foi quem efetivamente consolidou uma lista aí dos 7 pecados capitais, que depois, inclusive, foi lapidado por Tomás de Aquino. Depois a gente teve também aí na Idade Média, no Renascimento, alguns filósofos falaram um pouco sobre isso. E vamos então correlacionar um pouquinho aí. Você quer falar mais um pouco sobre a história, Leandro, antes de a gente começar a correlacionar? Não, é exatamente isso, né? Então está bem contextualizado. Na verdade, existem várias questões que a gente precisa, antes de tudo, problematizar quando a gente fala de pecado. Talvez o grande problema que eu percebo, e claro, não estou aqui para abalar a fé de ninguém, nem para criticá-la, mas é muito mais uma visão de religião entrelaçada unicamente a pecados. Quando a gente entrelaça a crença, aquilo que nós acreditamos, a um conceito de punição, ou a um conceito onde a gente necessariamente precisa falar que se você não fizer, você não vai ter um retorno, que é a felicidade eterna, que é o paraíso, isso, de certa maneira, interfere diretamente na nossa subjetividade e automaticamente, diretamente no nosso sistema nervoso como um todo. Então, assim, não existe história da igreja, principalmente quando a gente fala no cristianismo, e assim, não existe cristianismo também se a gente não fala de Paulo. Então, a trajetória histórica, Paulo pega uma carona no Império Romano e ele vai começar a dialogar e trazer aquilo que os gregos chamam de boas novas, né, para poder levar o conceito do cristianismo. Mas, enfim, a gente vai definir um pouquinho melhor isso no decorrer do nosso bate-papo. Mas cadê o Diogo? O Diogo tá quietinho aí, Diogo? Você tá por aí? Estamos por aqui. A história dos pecados, elas, igual o Leandro fala, remete à religião muitas vezes, mas o que nós sabemos hoje, já dando um adendo para vocês, é que não existe um local cerebral do pecado. Nós não temos um local no nosso cérebro que vai falar assim, isso é um pecado, isso não é. Então essa definição existe o ela da acaba... culpa, né? Da culpa. O Aí da culpa sim, tem. da culpa sim. Mas quando a gente fala de inveja, gula e por aí vamos, são várias áreas cerebrais que vão acabar atuando nessas questões. E aí nós temos uma questão que não é tão simples de ser resolvida. É por isso que nesse contexto todo, quando a gente relaciona 7 pecados com neurociência, não é uma coisa tão simplória de ser discutida, mas vamos tentar fazer o melhor que pudermos aqui para discutir e tirar algumas dúvidas. É isso aí. É exato, né? A gente vai correlacionar os aspectos biológicos por trás dos pecados, tá, gente? Muito cuidado. A gente não vai aqui explicar os pecados a partir das neurociências, porque, de certa maneira, a gente está falando de coisas totalmente distintas, né? Enfim, só para a gente, então, poder contextualizar um pouquinho mais, o conceito, né, quando a gente pensa na palavra pecado, é importante a gente dizer que ela está, sim, entrelaçada com o discurso da moralidade,
e, portanto, a gente atravessa o conceito do que é certo, o conceito do que é errado, a gente atravessa ideias de que existem regras, de que existem valores, de que existem crenças. Então, tudo isso é o que vem entrelaçado, basicamente, à natureza religiosa. Só para contextualizar e ficar um pouquinho mais claro também. Legal. E acho que é super importante também, né, as pessoas conseguirem compreender aí sobre um ponto de vista da lente da neurociência, por que dá para se falar de 7 pecados capitais, que foram algumas dúvidas que surgiram do tipo, pô, mas como vocês vão correlacionar, o que vocês vão fazer? O Leandro acabou de explicar um pouquinho, e eu acho que um outro ponto também, que inclusive o Diogo consegue ajudar muito a gente, é falar um pouco da bioquímica. E para facilitar um pouco sobre isso, vamos começar com um dos mais pedidos aí. Vamos falar da luxúria, que acho que em outras palavras aí vamos definir como um desejo desordenado por prazeres carnais. E acho que dá para a gente correlacionar com a neurociência um pouquinho aí sobre a bioquímica de desejo e atração, né? Falar um pouco sobre os neurotransmissores envolvidos, talvez seja o mais fácil para se começar. Então, vamos lá, Leandro. Você e Diogo. Diogo, é sua vez, Diogo. Eu não entendo bem dessas coisas de luxúria, avareza, esses negócios. Eu ia perguntar isso agora, quem vai começar, hein? O meu conhecimento é unicamente teórico e científico, que é o que eu sou, tá? Afinal, não carrego nenhum desses pecados, só para deixar muito claro aí. Cara, é quase quem tá nos santo em vida, né? Obrigado. E meio que queimou você na fogueira agora, né? Ou no mínimo te jogou na fogueira. Vamos lá, então. Vamos falar sobre luxúria. Não? Cara, vamos começar só explicando um pouquinho disso, de desejo e atração e correlacionar alguns neurotransmissores? Claro. Seria legal. Nós temos uma área do nosso cérebro, o estriado ventral, por exemplo, que atua nessas questões, mas quando a gente fala de pecados em si, todos eles, na verdade, existe um mecanismo que é aquele mecanismo de recompensa, que nós já citamos em alguns podcasts anteriores, em alguns episódios anteriores. Então, por exemplo, a dopamina é algo que está diretamente envolvida nessas questões quando nós falamos de prazeres. Quando você procura um prazer, você está procurando, na verdade, dopamina. E o que alguns estudos mostraram no nosso começo quando começou a ser pesquisado, tipo o Odds pesquisou na década de 50, como era feito esse circuito de recompensas, nós vimos uma questão, que muitas vezes, depois que você é apresentado a um certo estímulo, a expectativa desse estímulo ser realizado já liberava a dopamina para a pessoa. Portanto, esse talvez é o mecanismo do vício. E quando a gente fala de luxúria, Ivo, nós estamos falando desses prazeres carnais. E hoje eu não tenho como falar de luxúria, que é um termo antigo, claro, mas sem falar um dos tipos de vícios mais comuns e que as pessoas estão enfrentando problemas seríssimos, que é o vício em pornografia. Hoje nós temos acesso muito fácil a tudo que nós queremos de estímulo, desde estímulos de compra, estímulos de venda, estímulos de curso, mas também de pornografia. Aqui eu levanto já um dado para vocês, que, em média, uma criança hoje, desculpe, ela vai ter acesso à pornografia com 8 anos de idade. Então, a primeira vez que uma criança tem acesso, é um absurdo isso. É com 8 anos de idade. Ela nem entende o que é aquilo. Sim. E as representações que você passa a atribuir, né, Diogo? Desculpa interrompê-lo, mas... Exato. É literalmente quais representações que você passa a atribuir para esse cérebro e o modelo de relação que você passa a construir. Porque o problema da pornografia em si é que você está trazendo uma referência de um modelo de relação que não é como funciona na realidade, né? Como funciona na relação com o teu companheiro, com a tua companheira e assim sucessivamente. E aí, cada vez mais, você vai literalmente trazendo referências e busca de uma relação que se assemelhe mais ainda com o filme, né? Com o vídeo em si. Perfeito. E aí, o que tem acontecido? Frustração extrema. Porque os casais, eles não vão ter aquela relação sexual da forma como é mostrado no filme pornográfico. Não tem aquilo. Aquilo é tudo montado, aquilo é tudo planejado, aquilo tudo é feito em horas, é feito em vários filme, takes. Né? Filme? É filme. Como o filme do Hulk, é um filme. Ninguém aqui vai virar Hulk, né? Ninguém aqui vira Hulk. Vocês vão dizer agora que não é possível ter uma relação de 2, 3 horas, gente. O que é isso? Não. Não. 1 hora e 45, 1 hora e 50, ok.
1 hora e 55 segundos até vai, mas mais do que isso não, né? Brincadeiras à parte, tá? O pessoal, quem tá chegando hoje, gente, de vez em quando a gente deixa a coisa mais descontraída, tá? Mais leve, é isso. Até para conseguir falar sobre um tema que é pesado. É pesado, exatamente. E ser um pouco descontraído nesse sentido. Então, a primeira coisa que nós temos que entender quando nós falamos desse prazer carnal é que relações sexuais são coisas normais. Até mesmo se hoje você falar com teólogos, com pessoas envolvidas com a religião, eles sempre vão entender isso. Que é normal nós termos essa relação sexual, o desejo sexual, ele é normal. Claro. Mas como o Leandro sempre fala, tudo que transborda é o problema. Exato. Até porque a relação é um processo para que a gente possa dar continuidade à espécie, né? Não só isso, tá? Para que daqui a pouco eu seja mal interpretado também. Mas dentre várias questões que atravessam o ato sexual, um deles é para que nós possamos dar continuidade. Posso ter relações para não dar continuidade, mas querer tê-las sem qualquer outro compromisso? Sim, tá, gente? Sim. Vamos com calma. E é interessante nessa tua fala, Diogo, porque assim, quando a gente fala na luxúria, a gente tem que entender que existem fatores, e tudo que você nos traz na fala envolve fatores que são culturais, fatores que são sociais. Por quê? Porque as representações, aquilo que a gente cria, atravessa a cultura. Então, e falo isso diariamente. Quem já escutou o podcast vai falar, professor, você já falou isso, eu vou repetir novamente. Não existe cérebro sem cultura. Não existe cérebro sem interação. Não existe cérebro sem fatores sociais envolvidos. Portanto, a gente está falando de processos que são neurais, que são básicos, que exercem e sofrem influência externa a todo momento. Do ponto de vista cerebral, tem mais algumas áreas que a gente pode destacar. O Diogo trouxe algo importante, que no caso é a dopamina, e claro, né? Por quê? Porque a dopamina é esse neurotransmissor muito mais linkado, inclusive, à expectativa, e em decorrência da expectativa, a gente tem essa sensação de prazer, mas a gente pode também resgatar nessa própria luxúria testosterona, se a gente fosse falar de hormônio, a gente pode resgatar, por exemplo, ocitocina, se a gente for falar de hormônio também. Existem estruturas que participam diretamente, por exemplo, o hipotálamo, a amígdala, são áreas que estão intimamente linkadas a esse desejo no que envolve a sexualidade, propriamente dito, e os comportamentos que atravessam o ato sexual em si. O hipotálamo que o Leandro coloca, que tem uma relação direta com memória, vem muito daquilo que ele trouxe anteriormente da representação. A pessoa vai ter aquela ativação do hipotálamo quando ela tem uma memória recente, por exemplo. Então imagine uma pessoa que fica o dia inteiro vendo atos pornográficos. Qual é a memória e qual é a representação que ela tem de tudo isso? E aí que nós falamos que é patológico. Eu já tive casos, por exemplo, de senhores, não falo de pessoas jovens, de 62 anos, 63 anos, que não conseguiam mais ter nenhuma parceira, porque a representação que eles tinham com relação ao ato sexual era o que eles viam em filmes pornográficos. Isso está acontecendo com jovens, né, Diogo? Total. Isso você está trazendo, eu tenho um caso de jovens, tá? Pessoas jovens hoje que não estão atingindo, por exemplo, o orgasmo em si, ou até mesmo a própria ereção, e essa é a grande questão, porque as representações que essas pessoas buscam não são iguais às dos filmes. Gente, a vida não é 50 tons de cinza. Fique muito claro isso. Porque senão a gente cria realmente, atribui esse modelo e esse significado, e aí todas as estruturas que nós comentamos, todos os hormônios que estão envolvidos, necessariamente vão começar então a tentar buscar isso no real, e o real não é dessa forma. A gente pode dizer então, com base no que estão falando aí agora, que essa busca constante aí de altos níveis de dopamina no corpo, ele conseguiria, eu vou usar uma palavra que talvez não seja adequada, mas quase que iniciar um deterioramento do nosso sistema de recompensas? Não é nem um deterioramento, tá, Ivo? A questão aqui é muito mais no que diz respeito, por exemplo, como eu já falei, a dopamina é o que? A expectativa. Uhum. Quando eu estou assistindo a uma pornografia, por exemplo, ou criando essas representações em decorrência dos livros que mexem com o fetiche, com essa coisa da sexualidade, eu estou criando expectativas do ideal de relacionamento, do ideal de sexo, do ideal de como que as pessoas se relacionam. E quando eu vou para uma relação ali, eu, para além do meu ideal,
A dopamina que vai ser representada e que vai ser liberada não chega próximo daquilo que atravessa a minha expectativa e não chega próximo daquilo que eu construí quando eu estava vendo um filme ou algo do tipo. E não vai chegar. Exatamente, não vai chegar. Né? E aí você se frustra, e aí você tem redução de prazer, você tem redução de libido, você tem redução de testosterona e tem toda uma cascata envolvida. Tá, super interessante isso. Mas olha só, como eu consigo diferenciar na prática hoje, como as pessoas conseguem diferenciar então, como a gente está falando muito da questão da dopamina, como diferenciar uma pessoa que está apaixonada ou que acha que ama muito alguém da luxúria? Dá para fazer uma correlação disso? Então, vamos lá, só para a gente tentar contextualizar. A paixão por si só, ela já tem essa questão da sexualidade muito aflorada. Isso é um fato. A questão, quando a gente está pensando no aspecto luxúria propriamente dito, a gente está falando de algo que atravessa, talvez, eu não sei se eu posso utilizar dessa maneira, tá? Mas atravessa o excesso. E não é que a paixão não tenha um excesso também, mas a paixão, ainda assim, o outro, Ivo, o objeto desejado, se a gente se apropria de um termo psicanalítico, ele é suficiente. Então eu me resolvo com o meu sujeito ou com a pessoa que eu amo em si e dá tudo certo. Eu tenho um desejo, a libido funciona, a relação ela vai ser de certa maneira funcional. Né? Então, quando eu estou atribuindo novas representações e quando eu começo, e mais uma vez, gente, só para ficar muito claro, o nosso objetivo aqui não é trazer para ninguém discurso moralista. A gente não quer aqui dar receita de como que é uma relação correta ou uma relação incorreta, não é isso. Cada pessoa encontra a distância certa para a tua relação. Então, se na tua relação você se satisfaz e é feliz tendo 2 pessoas, 3, 4, 10, um companheiro, uma companheira, seja feliz na tua relação. O nosso discurso aqui é um outro, né? O que a gente está tentando trazer é como que neurobiologicamente esse cérebro responde. Então, do ponto de vista químico, Ivo, ele tem algumas correlações semelhantes. Por quê? Porque tem muita dopamina, a gente tem um aumento de testosterona, isso é um fato. A gente tem um medo de quê? De perder essa pessoa. E esse medo tem íntima correlação com a própria amígdala, e a amígdala tem correlação com a questão sexual. E como que a gente difere isso dentro de um processo? É como que ele se apresenta, é a intensidade, como que ele se manifesta. Fiquei feliz de ver você, Diogo. Agora você apareceu novamente aqui pra gente. Aqui estamos. Eu penso assim, Leandro, que a luxúria talvez seja um hedonismo puro, apenas uma busca incessante por um prazer sexual. Exato. Enquanto a paixão... A paixão é isso mais um pouquinho. E mais um pouco, exato. Você talvez não tenha motivações que sejam somente carnais. A presença daquela pessoa, a conversa com aquela pessoa te gera dopamina. Exato. Você levar a tua esposa que você ama, o teu esposo que você ama para jantar já te gera uma dopamina. É por isso que essa relação ela perdura. Porque imagine uma pessoa de 80 anos com o seu cônjuge. Talvez a parte sexual já não esteja como estava. Talvez não, com certeza não está como era há 20 anos, há 30 anos. Mas, no entanto, essa pessoa ainda tem alguma fonte de prazer em estar com aquela pessoa. Até porque, Diogo, sexualidade, isso tem que ser muito claro, e talvez essa seja uma das más interpretações que as pessoas trazem sobre a psicanálise em si. Sexualidade não se restringe à genitália. Isso tem que estar muito claro. Sem Sexualidade dúvida. não se restringe ao coito, não se restringe ao sexo em si. Sexualidade, a questão do prazer propriamente dito, né? E eu demorei um certo tempo, talvez quando a gente está no estágio da adolescência, isso fique mais confuso e a gente vai ficando mais velho, as coisas vão ficando mais claras na nossa cabeça. Existem diálogos, existem conversas que são tão prazerosas ou até mais do que a própria relação sexual. Isso é um fato. Uma boa conversa, regrada a um bom vinho, com um bom queijo, com uma boa música, isso para mim é uma coisa fantástica. Então existem outras maneiras de se sentir prazer para além do ato em si. Não que ele não seja importante, não que ele não seja necessário e que a gente não precise. Pelo contrário, biologicamente é necessário
Até porque existem, inclusive, fatores de risco que atravessam o próprio câncer em si. Quando a gente tem aí, quando a gente fala da questão do orgasmo e outros fatores que estão envolvidos do ponto de vista biológico, né? E o ato sexual faz bem para a saúde. Então, um casal que tenha uma relação sexual saudável, isso com certeza para a saúde psíquica e física é algo bem positivo, não é algo nada negativo. Exatamente. O problema é quando você foge dos limites. Aí não tem solução mesmo. Aí você está causando dano. Transborda, né? Aí sim. Em resumo, pessoal, faça sexo. Próximo, Ivo. Próximo. Você sabe o que vocês estão falando? Eu lembrei de um tio meu, cara. Ele tem 82 anos. Ufa, que susto. Susto. Eu vou ficar quieto. E vai vendo. Quem já acompanha esse podcast há muito tempo também vai ficar quieto. Segue o baile. Cara, você sabe que a esposa dele, que não é minha tia, né? Ele é separado já. Ela vive convidando as pessoas para ir na casa dela fim de semana para conseguir ter um pouco de paz na cabeça dela, porque aos 82, pô, ela não consegue ter sossego dentro de casa. Eu tô pensando aqui se isso é amor, se isso é paixão ou se isso é luxúria, né? Porque aos 82 ele não conseguir dar paz para ela, tá meio pode ser fora também, do padrão ali, pode cara. ser também quadros de demenciais. Demência. A hipersexualidade está muito associada a quadros demenciais também, viu? Boa. Vamos lá. Como a gente sempre faz aqui, né, improvisando de última hora, cara, a gente falou sobre esse tema praticamente pouco mais de 20 minutos. A gente grava todos em um podcast só, ou a gente vai resolver durante a gravação aqui, que a gente vai lançar vários episódios menores. Eu acho que a gente pode dividir em 3, né? Em 3 e 1 com 4, algo do tipo, porque senão a gente vai terminar muito tarde. E fica muito superficial também, às vezes. Então a gente precisa... Não dá pra... É isso. Boa. Combinado, então. Você que está nos ouvindo, aqui é sempre assim. As coisas são definidas, pesquisadas, respondidas na hora. E vamos lá. Ninguém nunca vai acreditar nisso, mas tudo bem. O que vale é a nossa crença, né? A intenção e a nossa crença. Só que daqui a 3 semanas a gente tem a primeira convidada que vai fazer com a gente aqui. Eu tenho a impressão que ela vai sofrer um pouco, viu? Quem que é? Eu não tô nem sabendo. A gente tem convidado? Tem convidado e você tem que saber só no dia, né? Eu não posso falar antes, que a ideia aqui é jogar no fogo. Tá bom. Boa. Cara, não interessa no conforto, né, Ivo? Exatamente, cara. No pain, no gain. Tá, vou ficar quieto. Essa pedagogia do silício eu tenho medo. Ninguém precisa sofrer para ter ganhos, não, tá, gente? Mas é verdade. A gente já falou sobre isso, inclusive, várias vezes. Isso é cultura do século, lá dos anos 80, 70. A gente falava que filho era igual bolo. Quanto mais você bate, mais cresce, né? Então, cuidado, pessoal. Cara, como são quase... A gente tá gravando, é quase 8 da noite, tá começando a me dar fome. Então, vamos emendar o assunto aqui agora e vamos falar da gula, ou do consumo excessivo aí de comidas, bebidas, etc. E pensando um pouco na questão neurociência agora, acho que dá para correlacionar de novo, né? Acho que um pouco do sistema de recompensa do cérebro, a relação com a comida, e aí tentar entender por que alguns alimentos são tão viciantes ao ponto da pessoa, mesmo sem estar com fome, continuar comendo, bebendo, até naquilo de quero passar mal, deitar no sofá e ficar ali, né? E quando percebe já foi, já tá lá quase rolando. Vamos lá para a Era das Cavernas, então, Ivo, para falar um pouquinho sobre gula. Eu acho que é aí que mora o interesse. Rapaz, esse nosso podcast é rico, né? A gente vai lá pro século IV, daqui a pouco a gente vai para a época das cavernas, e a gente vai indo, né? Decide se corta no meio ao vivo ou não, né? E aí, vai cortar? Vamos pra frente, né? Rapaz, isso pode... Pessoal que nos escuta, obrigado, viu, gente? A gente é muito feliz por ter vocês aqui com a gente. E a vida é cheia de imprevistos e o podcast também, então. Exatamente. O podcast é de acordo com a vida, né? Ele é cheio de imprevisto mesmo. E percebam, não é engessado, né? Eu não aguento mais isso, gente, essa coisinha engessada. Aí vem a perguntinha, o que é a gula? Aí o outro responde, a gula é... Não, gente, pelo amor de Deus, não, claro ninguém que dá não, conta né? disso. Segundo o dicionário Aurélio... Exatamente. Né? Como ficaria a voz de locutor, Leandro? O que é a gula? Segundo, não posso falar, não. Bora, Diogo. Vai lá, Diogo. Deixa o Diogo lá no passado. Quando a gente olha para o nosso cérebro em evolução, Ivo, nós temos que entender uma coisa. Antigamente, no nosso contexto de homem das cavernas, cérebro em evolução, a busca por alimento era algo muito difícil. Portanto, você tinha um esforço gigantesco, um risco gigantesco, e aí o que eles preferiam comer?
eles preferiam comer alimentos que possuíam muito carboidrato, possuíam muita gordura, e esse imprint genético... Açúcar. Esse imprint genético, ele veio conosco até agora. Então, você pode notar, ninguém tem vício em pé de brócolis, né? Ninguém chega lá e fala assim, não, agora vamos convidar você aqui para uma rodada de alface. O rodízio de pepino, hoje vai ser um rodízio de pepino cozido, frito de todas as maneiras. Se a pessoa for meio certa da cabeça, ela não vai, né? Ou ela vai falar, dispenso hoje. Agora, se você for convidar para um rodízio de pizza, claro, vamos. E o brasileiro é especialista nisso. É pizza de estrogonofe, pizza de rúcula com tomate seco. De cachorro quente. Isso é só no Brasil, tá, gente? Só no Brasil, né? Nos países, a gente tem 3 a 4 sabores de pizza. No Brasil, tem pizzaria que chega a 30. Enfim. E daí você não come 5, né? Não, e o ketchup na pizza ainda, né? Não, isso ali é um pecado, né? Cara, eu também não acredito nisso. Isso é inaceitável, bicho. O 8º pecado é esse, ketchup na pizza, cara. Então, o que ocorre é que nós, naturalmente, vamos querer alimentos que são mais gordurosos, alimentos que têm mais índice glicêmico. Tanto que eu vi uma pesquisa de marketing esses tempos que nenhuma rede de fast food de alimentos saudáveis deu certo no mundo inteiro. Agora vocês notam que mesmo com a propaganda negativa, nós temos redes de hambúrguer com batata frita crescendo cada vez mais. Redes de sorvete crescendo cada vez mais. Por quê? Porque faz aquela mistura fenomenal que é gordura com glicose, lipídio mais glicose. E isso faz com que a pessoa tenha uma atração. A gula por si só, naquela época lá, o século IV que o Ivo trouxe de história, ela tudo bem ser considerada um pecado, mas hoje nós sabemos que a nutrição ela é necessária. Então nós temos que entender que esse equilíbrio de gerar um prazer através da comida também é uma coisa que nós precisamos ter. E isso não pode ser considerado um pecado em si. O que acontece, claro, que todo exagero leva a problemas. Tanto o exagero da anorexia, que é aquela pessoa que não come com medo de engordar, com medo de ganhar calorias, quanto aquela pessoa que tem uma compulsão extrema por alimento é um problema. E o que se notou nessa compulsão por alimentos é que as pessoas que têm uma compulsão alimentar possuem uma sensibilidade diminuída à dopamina. Então, essa busca incessante por dopamina ocorre através da alimentação, assim como um viciado em drogas, em que talvez a condição cerebral nesse circuito de recompensa não seja um circuito tão eficiente como para outras pessoas. E aí aquela pessoa, sei lá, precisa comer 30 cachorros quentes, precisa se alimentar o tempo todo. E isso tem sim um fundamento cerebral, um fundamento de circuito de recompensa, mas também tem, claro, um aspecto de sobrevivência, sem dúvida alguma. Mas olha só, a gente está dizendo então que, de um ponto de vista mais neurológico, a gula ela é diferente de um distúrbio alimentar, né? Como, por exemplo, a anorexia. Depende, né? Porque a gula é o excesso. O distúrbio alimentar atravessa o excesso, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que a gula ela pode ser vista, de certa maneira, como uma resposta exagerada, né? Ao quê? Aos estímulos de recompensa que estão associados à alimentação. A alimentação atravessa a recompensa. Até porque, vamos pensar, algumas fugas que nós temos no estresse, pessoas ansiosas, o que elas fazem normalmente? Elas tendem a comer mais. Esse é um fator que vai acontecer. Algumas pessoas têm um efeito inverso, mas o normal é que se alimente muito mais, se coma muito mais. Até porque existe um eixo que se ativa no nosso cérebro, chamado eixo hipotálamo pituitário adrenal, que libera cortisol. E o cortisol, esse hormônio que a gente um dia tem que fazer um podcast falando os benefícios do cortisol, porque eu não aguento mais todo mundo brigando com o pobre do cortisol, como se ele fosse a pior coisa do mundo. Mas se o cortisol... não fosse ele, a gente nem acordaria, né, cara? Não, várias questões. Só está vivo por causa do cortisol. Memória tem envolvimento do cortisol, várias coisas. Regulação do açúcar, né? Tem um monte de coisa. Então, o cortisol ele estimula uma busca por alimentos calóricos. E aí já justifica claramente a fala do Diogo, né? Porque o que a gente quer? A gente quer a batata frita, a gente quer o sanduíche, a gente quer o bacon, ovos com bacon no café da manhã, gente. E Coca-Cola. Vocês têm noção do que é isso?
É exatamente isso. Como o Diogo falou, ninguém vai hoje juntar uns amigos e falar, a gente vai fazer um rodízio hoje de brócolis e couve-flor lá em casa. Ninguém vai. Então, assim, a gula, automaticamente, a gente não consegue dissociá-la, isso é um fato, a gula de sistema de recompensa. É o primeiro fator. Por quê? Porque quando a gente está falando de gula, eu estou falando que existe um sistema, existe uma via no nosso cérebro que sai do mesencéfalo e vai para o sistema límbico. Portanto, é uma via que nós chamamos de mesolímbica. Mesencéfalo, sistema límbico, que está intimamente linkado a comportamento de recompensa, incluindo a alimentação. E aí a gente tem o quê? Liberação de dopamina. Dopamina faz o quê? Me dá uma sensação de prazer. Além disso, existe vários outros sistemas que podem atravessar esse mecanismo, os próprios opioides endógenos que nós temos no nosso corpo, que também podem participar desse processo. Em resumo, só para a gente entender um pouquinho mais sobre esse aspecto, quando a gente está comentando sobre a gula propriamente dita, é basicamente a gente entender, então, que além desses fatores, existe um fator, e aí eu volto para aquilo que eu não consigo dissociar. Existe um fator social. Existe um fator de representação, de se sentir pertencente a um grupo. Se todos os meus amigos estão comendo lanche feliz, eu preciso comer o lanche feliz. As propagandas dizem, por exemplo, lançam propagandas de refrigerante, que a lógica da propaganda é o seguinte: abra a felicidade. É a propaganda em si. Né? Então, para a gente compreender um pouquinho mais, agora tem uma questão que tem que ser ressaltada, e talvez seja interessante a gente comentar, né, Diogo, assim, a própria questão desse autocontrole que atravessa a região pré-frontal. Porque quando a gente está falando de gula, é o quê? É o excesso. Eu estou comendo em excesso, em excesso, em excesso, em excesso. A gente já sabe, inclusive, que existem centros do nosso cérebro, é importante ressaltar, lá no nosso hipotálamo, que é o centro da saciedade e o centro da fome, que é o hipotálamo ventromedial e hipotálamo lateral. E a gente sabe também que alterações hipotalâmicas, elas podem sim interferir diretamente nessa nossa capacidade de conseguir entender que já estamos, por exemplo, saciados e saciadas. Nós temos hormônios para isso, né? Nós temos ali a grelina, tem alguns marcadores que são importantes para falar, já comeu demais. Ou então, quando se reduz o índice glicêmico, o hipotálamo entende e fala, está precisando aí de glicose nesse corpo, e assim sucessivamente. Tá? Então, em resumo, nós temos ali, diretamente associado à gula, circuitos de recompensa, principalmente falando aí de um sistema dopaminérgico mesolímbico, essa via que sai do mesencéfalo para o sistema límbico em si. Nós temos também esses mecanismos opioides endógenos do nosso corpo. Nós temos, por exemplo, uma menor função dessa região pré-frontal, dificultando essa ponderação, por exemplo, no equilíbrio, no autocontrole principalmente, e tudo isso atravessa aí a gula, sem dúvida alguma. Até mesmo também, Leandro, o córtex visual, porque, por exemplo, um prato bem bonito, uma alimentação com uma aparência boa, isso é um mecanismo de defesa também. Se você olhar para um alimento e ele parecer que não está bom para consumo, eu sou muito seletivo nisso, Diogo. E, claro, hoje eu já tenho explicações para essa seletividade, mas eu sou muito seletivo, com textura, com cara de alimento. A pessoa fala, come, é muito bom. Eu falo, não tem como ser bom, é feio. É feio, sim. É feio, acabou. E aí o marketing é esperto, ele serve para a criancinha um arroz que tem 2 olhinhos, uma boca sorrindo, perfeito. Um biscoitinho que tem um bonequinho, que é um ursinho. Batata sorriso. Exatamente. Então o córtex visual também é muito importante, o olfato, tudo isso vai influenciar. Boa. Agora deixa eu tentar correlacionar uma outra coisa, pensando agora em termos de saúde, né? É muito comum que algumas pessoas continuem nessa na gula, ou ao pé da letra, chutando o pau com a alimentação, até que vai lá e faz exame de sangue, né? Vem aqueles 30 exames, aí nos 30 exames o cara olha, tá bom, e de repente o cara começa a ver, colesterol, lá no alto. Colesterol LDL, triglicerídeo, aí o cara vê lá T3, T4, insulina, glicose, aí o índice do cara bate lá em cima, TGO, TGP, tudo ferrado. E ainda assim, é muito difícil para essa pessoa. Ela fala, cara,
Seu índice OMA está lá em cima, você está com a insulina alta, você está quase pré-diabético, seu pâncreas está trabalhando no limite ali o tempo todo. Você está com puta de um risco ali porque, cara, está açúcar puro no seu corpo e o cara olha e fala, caramba, mas eu não consigo parar. E aí no cérebro, cara, a gente continua falando só do sistema de recompensa agora, da dificuldade dessa pessoa de olhar e falar, pô, ou eu paro, ou eu vou ter uma diabetes tipo B, ou vou ter um problema muito sério, eu posso ter uma chance muito maior de ter um AVC, de ter algum tipo de trombo, ou de ter um problema cardíaco, enfim. Então, Ivo, antes de tudo, o nosso cérebro está pouco se importando com isso, tá? O nosso cérebro não se importa com o susto, não. Isso tem que ficar muito claro. Se o cérebro se importasse com o susto, ninguém fumava, que atrás disso, fumar causa câncer. E a gente sabe tudo que atravessa uma pessoa, um paciente que está nesse momento, por exemplo, aí, acamado em decorrência de um câncer, por exemplo. E nem por conta disso as pessoas param de fumar. Nem por conta disso as pessoas param. Por exemplo, eu estava até comentando um tempo desse atrás, em sala de aula, de uma propaganda que eu vi, uma propaganda americana, extremamente trágica, de um acidente de trânsito, uma propaganda dessas bem absurdas, onde um bebê é arremessado, e aí é uma coisa bem doidona, e o bebê sai do carro quando bate o carro, porque eles estão sem cinto, e termina a propaganda, em resumo, com o bebê esticando o braço assim e falecendo. Olha o tanto que ela é apelativa. As pessoas falam, nossa, mas aí isso agora resolve o problema, porque agora todo mundo vai utilizar o cinto. Nada, porque a primeira coisa que teu cérebro faz é o princípio da não tensão, ele bloqueia. Não é olhar o resultado, até porque se fosse dessa maneira, todo mundo quando tivesse triglicerídeo elevado, tivesse com um índice glicêmico mais elevado, mudaria a alimentação. Então, mais uma vez, quando que a gente muda? Quando atravessa o significado. Quando a gente começa a criar novas representações. Por que eu preciso mudar? Por que eu tenho que mudar a minha alimentação? Eu preciso fazer em decorrência do quê? O que eu quero daqui para frente? Eu tenho um filho, eu tenho um companheiro, uma companheira, eu tenho algum propósito de vida, então atravessam outras questões para além do trauma, porque o trauma tem prazo de validade. Isso é um fato. E o vício é algo tão importante, Ivo, e a gula, quando ultrapassa limites, ela não passa de uma adição também, tanto que as mesmas áreas do vício em drogas é quando a pessoa tem uma compulsão alimentar, atinge a mesma área, se a gente for falar sobre isso. Alimentar, sexual, tudo, né, Diogo? Tudo. Vício, tudo. O cérebro não difere. É vício. De relacionamento, isso é importante falar. Também. Um vício de um relacionamento é a mesma área de um vício de uma pessoa que está utilizando cocaína. Isso é um fato. E o James Odd já perguntava naquela época como que se a pessoa paga um preço tão alto, por que ela continua tendo aquele mesmo comportamento? E essa é uma pergunta difícil de ser respondida, mas que hoje nós entendemos que o estímulo que ela recebe pela expectativa de cumprir aquela tarefa é tão grande, mas tão grande, que aquela pessoa prefere pagar o preço que for para que ela consiga atingir aquele nível, aquele índice de dopamina e conseguir aquele prazer, que a gente sabe que é efêmero, e por isso que ela continua procurando e procurando e procurando e procurando. Então, basicamente, é um preço altíssimo, só que acaba sendo pago por causa dessa questão do excesso de estímulo que ela quer ter. Então, é um problema. Você tirar o vício de alguém não é simples, não será em 21 dias que vai acabar com esse hábito ruim. Então, é bem complicado. Normalmente são em 23, né, Diogo? Não, é 21, 25 para ser mais preciso. É 25. Pessoal, não acreditem no que a gente falou nesse momento, tá? Abstém. Isso é uma crítica interna que a gente faz a pessoas que trazem respostas prontas para vender curso aí pro pessoal. Como mudar um hábito em 21 dias? Sai fora disso, viu, gente? Não existe resposta pronta para biologia. Inclusive aqueles cursos, né? O Como Enriquecer, por exemplo, porque, cara, o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra. Tá falando de estruturas cerebrais diferentes, crenças diferentes, traumas diferentes. Uma pessoa não vai ter zero condições de pegar algo e executar da forma que a outra executou. E muitas vezes a gente nem sabe se aquela pessoa realmente é, né? E normalmente quem ensina como enriquecer é quem veio de família de pais ricos, né? E teve acesso a tudo. É muito simples enriquecer. Olha só, você parte aqui inicialmente, só você investiu. Você pega hoje, inicialmente, se você investiu 800 mil, você já começa a ser um empreendedor. Então, você tem que ter 800 mil, aí ele começa a te ensinar
a investir num país onde a gente aí tem dificuldade de pagar um salário mínimo para as pessoas, né? Fujam dessas pessoas, gente. Não compre imóvel porque é melhor deixar 800 mil reais investido do que você colocar no imóvel. A pessoa que ganha um salário mínimo. Exatamente. Ela vai ter 800 mil para investir, com certeza. Exato. Enfim, tem hora que a gente é crítico, tá? Só o pessoal que está nos escutando para saber. Inclusive, eu quero agradecer mais uma vez. Eu agradeço muito o pessoal que tem mandado mensagem para a gente. E pode ter certeza que a gente lê cada comentário de vocês, que a gente escuta tudo com muito carinho. Inclusive, por isso, nós estamos fazendo aqui esse podcast com esse tema, que foi uma solicitação de uma ouvinte nossa aqui do podcast. Exatamente isso. E as críticas, elas têm que vir da forma que a gente coloca aqui, que apesar do teor de brincadeira, são construtivas, né, cara? Porque a gente vê hoje, infelizmente, aí centenas, milhares de pessoas ganhando muito dinheiro aí com temas como neurociência, sou neurocientista, sou isso, vendendo coisas milagrosas e tem sequer uma formação na área. Virou, cara, isso é preocupante, né? Porque aí que é o problema. Você começa a ganhar muito dinheiro às custas de prejudicar centenas de outras pessoas, né, cara? E aí a gente sai de um patamar legal para ir para algo que não funciona muito. E a gente não quer ninguém frustrado, porque às vezes a pessoa acha que nos 7 passos da felicidade ela vai cumprir uma meta de uma felicidade plena, e não é assim. A tua realidade deve ser comparada apenas com a tua realidade. Se você pesa hoje 150 quilos, começou a ir para academia e agora está com 147, se parabenize por isso. Vá atrás do teu... Não olhe para o lado e ache que aquilo é algo que não faz sentido. Faz total sentido para você, sim. Então, calma. Vamos comparar a própria realidade com a sua própria realidade. Essa é a única comparação que é factível mesmo. E teremos, inclusive, um podcast sobre motivação e disciplina para falar do jeito certo sobre isso, né, cara? Acho que vai ser bem legal. Perfeito. Bom, já que a gente falou um pouquinho aí de dinheiros, de pessoas que gostam de pegar os dinheiros de outras pessoas, vamos falar então daquele pecado... Tu tá selecionando só coisa complicada. Não tinha como você selecionar umas coisas mais fáceis aí pra gente, não? Aqui é só coisa... Você foi pelos mais difíceis da gente discutir, ó. Tem uns aqui tranquilos, a gente pode discutir, por exemplo... Preguiça, a inveja... Tem outras coisas. Pelo amor de Deus. Vamos correlacionar com dinheiros. E correlacionar com dinheiro é o mais simples do mundo, né? Que é o nosso desejo insaciável aí por riquezas, por posses, e de repente a gente consegue... inclusive classificar alguns influenciadores aí que estão vendendo os cursos que não funcionam, com todo respeito, em cima disso, que é a avareza, né? Ou seja, na verdade, se não funciona e a pessoa tá vendendo, não tem respeito de nada. Eu já falei que eu não vou ficar em cima do muro, né? Depois aí o advogado cerebrando resolve minha vida. Mas você sabe que tem um detalhe ainda aí, né? Que aí o cara faz um curso, vende, arranca um dinheiro, não funciona, ainda estimula a dar culpa da pessoa que comprou, né? Exato. Não funciona porque sou eu, né? E aí vai o sistema de recompensa já. E aí o cara vai fazer o quê? Diferente daquele episódio que a gente falou lá sobre vários tipos de medicamentos, o cara vai começar a cair naquilo que dá prazer, né? E a gente cai aqui no podcast celebrando os 7 pecados capitais. Então vamos entender agora aí como a recompensa material ativa aí o sistema de recompensa do nosso cérebro e como impacta a nossa vida aí, ou como o cérebro reage aos ganhos, porque isso mexe tanto com ele. Enfim, com a palavra, Dr. Leandro e Dr. Diogo, eu só pergunto. Tá, a gente vai falar do que? Da avareza, é isso? Avareza. Tá. Se você quiser correlacionar com alguém que vende curso, fica à vontade, só me manda um WhatsApp aí. Eu vou falar o nome. Tá. Depois você coloca um pi aí na frente aí. Tá, vamos lá, pessoal. É difícil. Todos esses pecados, percebam, quando a gente fala de gula, quando a gente fala de luxúria, quando a gente fala de avareza, é difícil a gente dissociar de algo que te traz, de certa maneira, recompensa. A luxúria te traz recompensa. A gula te traz recompensa. A avareza te traz recompensa. Portanto, se a gente está falando de algo que traz recompensa, necessariamente eu já tenho que dizer que a avareza tem muita ligação e está correlacionada com o sistema de recompensa lá no nosso cérebro. Dentre eles, por exemplo, o sistema límbico. A amígdala tem uma correlação muito importante juntamente com a região pré-frontal. Existe um trabalho que foi publicado agora em 2016 que debate muito essa questão. E aí nós temos, por exemplo, dentro desse processo da avareza propriamente dita, né, a região pré-frontal, antes de tudo, modulando essas decisões que são mais complexas,
para que nós possamos fazer o quê? Para que nós possamos ter mais retorno. E automaticamente a gente não consegue dissociar a avareza nesse contexto, trazendo para a nossa cultura e para o nosso Brasil, a gente não consegue dissociar do capitalismo. Tem que ter essa correlação, porque a gente está falando que existe uma busca excessiva por ganhos materiais. Isso é um fato. Em um país onde as propagandas dizem o seguinte: fazemos qualquer negócio, e qualquer negócio é qualquer negócio, portanto, eu passo por cima da ética, eu passo por cima da moral e eu faço qualquer negócio para poder fechar o negócio. Num país onde a gente, por exemplo, discute uma frase que eu acho extremamente terrível: todo mundo tem um preço. Essa é uma fala que tenho certeza que você que está nos escutando aqui já escutou em algum momento essa fala. Todo mundo tem um preço. Isso é uma fala que atravessa o capitalismo, diretamente, né? Então, são algumas questões que é importante a gente correlacionar. Do ponto de vista cerebral, existem algumas outras estruturas? Sim, lá no nosso lobo frontal, logo atrás da nossa testa, ali, numa porção mais inferior, a gente tem uma região do córtex chamada de órbito frontal. Essas áreas elas também estão muito envolvidas na avaliação do valor e da recompensa propriamente dita, junto com a área que nós chamamos de estriado ventral, que também é um sistema de recompensa. Tá? Então, assim, em resumo, existe um fator cultural importante, existe um fator político importante que interfere necessariamente nas representações que nós estamos atribuindo aqui para o nosso sistema nervoso. Você quer complementar com alguma coisa, Diogo? Quando a gente fala da parte de financeira, dessa parte de avareza, até mesmo a ganância, que vai vir em outro contexto, nós temos que entender assim, ambição é diferente de ganância. Nós, como seres humanos, temos uma tendência cerebral, e isso a neurociência explica também, que é a de que nós queremos o melhor para nós mesmos. Portanto, quando você fala de questão financeira, alimentícia, essas questões de escolha, nós querendo o melhor, quando você quer o melhor para você mesmo, que nós queremos o melhor para nós mesmos, é natural que essa parte financeira venha à tona também. Você quer uma segurança, que você quer a segurança que talvez o financeiro te dê quando você precisa dele e por aí nós vamos. Nosso grande problema, aí vem mais uma vez, é o desequilíbrio. Então, quando você tem aquela questão que o Leandro colocou muito bem, que é uma questão que eu só quero acumular, e eu não entendo que às vezes fazer uma aquisição de um bem, aquisição material, vai beneficiar o outro também, porque é um vendedor que ganha uma comissão, é uma economia que está girando, aquele espetinho que eu comprei indo para o estádio, é o que vai alimentar o filho daquela pessoa que está vendendo aquele espetinho, e a pessoa fica naquela que não posso mais gastar R$5, não posso mais gastar R$10, mesmo tendo essa condição, acaba se tornando um mecanismo de egoísmo. A ambição ela não entra nessa questão porque você ser ambicioso, ser ambiciosa, talvez seja uma qualidade. Quando você fala assim, eu quero fazer o melhor podcast possível para entregar para as pessoas, isso é uma forma de ambição. E muitas vezes isso não vai gerar para você um grande benefício no sentido financeiro em si. Mas a ambição te traz algo muito positivo para o teu cérebro. Envolve a tua recompensa também. E quando o Leandro fala que essa frase é horrível, que eu também concordo que é horrível, que todo mundo tem seu preço, uma pessoa que ela está olhando para a ambição dela, com certeza ela não se vende por pouco. Ela não é uma pessoa que ela vai aceitar, por exemplo, dar uma aula de qualquer jeito só para ganhar aquele valor que deram para ela no final. Não, com certeza não. Porque a ambição dela envolve sim o ganho financeiro, mas envolve muito mais. Ela tem que ter um significado gigante no trabalho dela para conseguir ganhar aquele dinheiro. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem, meu Deus, que pessoa burra, ela largou um emprego que ganhava super bem, mas para ela não tinha mais significado aquele emprego. Para ela, talvez o significado está em estar dentro de uma sala de aula, por mais que ela não ganhe financeiramente tão bem. Então, é natural para as pessoas quererem ter um equilíbrio financeiro, ganharem bem. Isso é uma autoproteção. E o nosso cérebro quer sobrevivência. O nosso cérebro quer essa autoproteção. Agora, o nosso grande problema é
eu ganho R$1 milhão por mês, o que é mentira, tô muito longe disso. 800 mil, né, Diogo? Por aí, né? Por aí. 1 milhão, eu ainda sou... 1 milhão é o IVA, 1 milhão é o IVA. 3, 4, né? Mínimo, eu já passei um pouco de 1, na verdade. Aí, tô falando... já que é para não ficar em cima do muro. E aí uma pessoa que tá ganhando ali 1 milhão por mês, ela ainda continua dando golpes. Ela continua sonegando imposto. Ela continua fazendo coisas que são completamente erradas na visão moral, na visão de valores. Isso é uma avareza sem sentido. É algo que não faz sentido. Agora, uma pessoa, por exemplo, que está juntando dinheiro e colocando em investimento para num futuro pagar a faculdade dos filhos, tudo bem. Eu acho que tem um objetivo nobre nesse contexto. Então, no contexto de 2023, você pegar os pecados tipo da avareza e tentar trazer como eles eram anteriormente é meio complicado, né? Inclusive você que está escutando nesse momento esse podcast em 2123, provavelmente nós não estaremos aqui, nem eu, nem Ivo, nem Diogo, porque nós vamos morrer. Eu não sei não, eu pretendo ainda. Correlacione aí depois como que é hoje essas percepções, para a gente saber aí de onde a gente estiver, né? Provavelmente embaixo da terra com a árvore bem bonita em cima da gente, né? É tão interessante essa tua fala, Diogo, porque tem trabalhos que mostram que essas decisões avarentas, propriamente ditas, elas podem ser vistas, além de tudo, como uma forma, antes de tudo, é uma forma de tomada de decisão, baseada em recompensa. Agora, o que é mais interessante, que essas decisões que atravessam a avareza, isso é neurocientífico, elas mostram uma redução significativa, e é importante a gente ressaltar, de áreas relacionadas ao autocontrole e à empatia. Olha que curioso isso. E aí volta naquilo, fazemos qualquer negócio, todo mundo tem um preço, todos aqueles discursos que atravessam a perversidade que constitui o capitalismo, claro, não estou aqui falando que os outros sistemas deram certo em si, mas se a gente assumir que também o capitalismo, de certa maneira, ele resolve e ele abrange todos e todas, a gente sabe que, de certa forma, não é bem assim também que funciona. Então, a avareza em si, percebam que ela pouco se importa com o que o outro está pensando. É o que a neurociência mostra pra gente. Não existe empatia nesse processo. Leiam O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, e talvez ele conseguiu resumir muito bem Perfeito. o que é uma avareza patológica. Vai a dica. Ariano Suassuna é o cara, né, bicho? Porra. Fenomenal, né? Fenomenal. Muito, cara. Agora, olha só, a gente pode dizer que de uma forma, no nosso último podcast, a gente falou, inclusive, um pouco sobre o sistema de recompensa que os pais criam, né? Bom, eu não vou te dar esse presente, mas se você juntar o dinheiro que eu vou te dar, que fulano vai te dar, daqui a 1 ano você pode comprar esse presente do seu próprio dinheiro e etc. Dá para se falar também que esse tipo de comportamento, o Leandro até falou bastante sobre isso também, fez algumas críticas, ou seja, não dá para ficar usando um sistema de contabilidade com nossos filhos. Isso, de alguma forma, poderia estimular também a avareza em uma criança, de forma que no futuro ela acabe desenvolvendo esse pecado capital? Eu penso assim, Ivo, um dos maiores erros da nossa escola, e eu também não fico em cima do muro, como o Leandro falou... Esse podcast eu tinha que mudar o nome, colocar embaixo do muro. Tirar o sem groselha, né? Vamos sair do sem groselha. Eu colocaria podcast cerebrando embaixo do muro. Quando alguém perguntar por quê? Porque aqui aí não fica em cima do muro, não. Tem que falar, a gente fala. E o advogado que sofra depois, meu amigo, se vira. Que nos defenda depois, né? Para salvar a gente, salve a todos, pra salvar a gente depois. O problema é que o nosso advogado é contratado para cuidar de um instituto sem fins lucrativos, né? Não, mas aí ele vai para o céu. Quando a gente fala que é sem fins lucrativos, ele vai para o céu, com certeza. E o problema dessa questão, quando a gente fala da educação em si, Ivo, é que a escola ensina muito pouco de questões da vida mesmo. A pessoa fica ali entendendo que é briófita, pteridófita, e nada contra a botânica, porque é muito interessante. Diferença de próclise, ênclise, mesóclise, um adjunto adnominal, um complemento nominal, oração subordinada, coordenada. Os corpos se atraem na razão direta de suas massas, na distância inversa do quadrado. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, e por aí nós quarta, vamos. A quinta e a ré, vai assim vai. E daí não serve pra nada, porque você chega na faculdade de engenharia, tudo isso é errado, segundo eles, e daí não funciona pra mais nada. Então, assim... Exatamente. Aquilo que você aprendeu, eu aprendi. Pois é, esquece. Agora esquece, vamos mudar. Tá errado, e aí você entra nessa questão, e eu falo que hoje o maior erro dos pais é não ensinar educação financeira para as crianças.
Mas o meu filho vai se tornar um maniqueísta, ele vai se tornar uma pessoa que é avarenta, uma pessoa muito mão aberta, uma pessoa gananciosa. Muito pelo contrário. Quando a pessoa tem um controle muito bom dessa questão financeira, ela se torna muito mais generosa, ela se torna muito menos avarenta, ela se torna uma pessoa que tem um equilíbrio emocional com relação a esse aspecto da vida dela. Portanto, quando você faz essa correlação de ela sempre ter que guardar, 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 não doar nada para ninguém, que ela não vê aquele pai fazendo nenhuma doação, ela não vê aquele pai soltando um pouco de dinheiro para alguém que é pobre, para alguém que está numa situação pior do que eles, ela acaba se tornando uma pessoa muito pior. E aí eu concordo que essa correlação de o pai não dá nada para a criança, o pai não fornece nada. Se ele está trabalhando, o que ele tem que mostrar é o valor do trabalho, talvez. Olha, eu trabalho para conseguir comprar essa bicicleta que você deseja. E essa correlação vai fazer com que ela não seja uma pessoa tão, vamos dizer assim, maniqueísta, que tudo manipula. E a gente faz algo terrível, né, Diogo? Porque a gente pega essas crianças e leva para o caixa eletrônico, chega lá, ensina a criança a apertar botãozinho, aperta o botãozinho, o dinheiro sai. E a criança começa a achar que a vida funciona dessa forma. Você aperta o botão e o dinheiro sai. A referência que você traz para a criança é essa. Ela não entende o que está por trás do trabalho. É o quanto que você precisa produzir para um sistema para que você possa ter essa recompensa posteriormente, né? Eu tenho um amigo economista que ele ensina de forma genial às crianças como que, não falando de dinheiro, como o dinheiro é gerado. Ele leva o filho dele, por exemplo, em uma panificadora, explica, esse é o seu Zé, dono da panificadora, ele emprega o padeiro, ele emprega a senhora que está ali no caixa, ele emprega a pessoa que está trabalhando ali na limpeza, e com isso ele consegue sustentar a família dele, essa senhora da limpeza também consegue sustentar a família dela. Então, esse mecanismo, ele não faz com que a pessoa tenha certos problemas financeiros mais adiante. Então, o desequilíbrio é um problema, tanto para mais quanto para menos. Aquela pessoa que nunca ouviu falar de educação financeira, ela chega com 17 anos, ganha o primeiro salário dela, tá, o que eu faço agora? Eu gasto tudo, eu pago a luz, eu pago a água, e aí vem aquele desequilíbrio que com 20 anos a pessoa está ali no juros rotativo, gastando o que não pode, gastando milhões de reais com cartões que ela não pode arcar. Cheque Isso especial. Também não é legal. Cheque especial. Então, Exatamente. Todo esse equilíbrio é necessário. E talvez é esse o equilíbrio necessário, né, Ivo? Nada tem que ser tudo... Exato. A gente não pode correlacionar tudo com dinheiro e também nada pode deixar de ser correlacionado com isso, porque para você acessar saúde de qualidade, vai dinheiro. Para você acessar uma escola de qualidade, vai dinheiro. Alimentação, então, tem que saber isso. cultura. Alimentação, cultura. Né? Né? Isso não é errado, isso não é nada errado, mas com certas proporções em tudo. Exato. Em resumo, para quem nos escuta, a gente sabe então que nessa questão da avareza, que é essa busca excessiva que atravessa os aspectos materiais, existe uma associação direta com o córtex óptico-frontal, falando do ponto de vista neurocientífico, estriado ventral, nessas partes associadas a esse mecanismo de valor de recompensa. E o mais importante a ser ressaltado nessas questões é que quando a gente pensa nessas decisões e quando uma pessoa tem uma decisão avarenta, que é assim que a gente traz a nomenclatura, a gente apresenta aí diretamente uma redução de áreas associadas à questão de empatia e à questão de autocontrole propriamente dito. Acho que a gente respondeu, né, Ivo? Se não, você nos corrija, por favor. Com certeza a gente respondeu. E só pegar um gancho do que o Diogo falou também aí, acho que o grande problema hoje de excesso de telas, de internet, etc., cara, principalmente, vamos falar de muitos influencers, mas não de todos, é que eles estão ensinando as pessoas a admirar outras pelos que elas têm, não pelo que elas são, né? Talvez esteja aí um problema grande nosso de, quero estar próximo daquela pessoa porque ela tem isso, ou quero fazer o curso dela porque o cara tá gravando na garagem uma mansão e o cara tem lá uma Lamborghini e uma Ferrari que muitas vezes o cara alugou para fazer isso aí, né? Então acho que a proporção também acaba colocando a gente mais próximo desses 3 problemas que a gente discutiu hoje aí, que foi a avareza, a gula e a luxúria, já que a gente está falando do sistema de recompensas, tem tudo a ver com isso também, né? Ou seja, a pessoa está buscando ter um pouco daquilo que a pessoa tem para achar que com isso ela vai ser igual àquela pessoa. Isso atravessa muito a própria filosofia existencialista de Sartre, né? Sartre fala muito, primeiro vem aquilo que você é, depois aquilo que você idealiza, aquilo que você pretende, né? Então tem a essência e aquilo que transcende, na verdade.
Então, e isso é importante. O que que eu sou e aquilo que eu tenho enquanto ideal, enquanto eu penso e quero alcançar e quero atingir. E a gente sempre comenta isso aqui, deixa muito claro. O problema não é ter, o problema não é desejar. O problema é a gente entender o que está por trás do desejo. Essa é a questão que a gente tem que problematizar. E tem sim. Tem pessoas que acham que eu sou chato nesse contexto, mas tem sim, a gente tem que entender quais origens que atravessam os nossos desejos. Porque o marketing sabe muito mais de neurociências do que um monte de neurocientista por aí. Sabendo disso, eles conseguem produzir na gente aquilo que já foi discutido em outras áreas da própria psicanálise, quando Lacan fala que somos seres de falta. Se somos seres de falta, vamos produzir mais faltas nessas pessoas para que essas pessoas consumam cada vez mais. Né? E aí é assim que funciona o sistema propriamente dito. E o ter fica bom quando ele é consequência do ser. Isso é um fato. Nós nunca tivemos uma sociedade com tanta coisa. A minha avó sempre dizia, nossa, eles têm tudo. E é verdade, porque se você for analisar, nossos avós viveram, Ivo, numa época de guerra, numa época de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, alguns. Então Sim. faltou muita coisa para eles. Sim. E nós temos uma sociedade extremamente deprimida, ansiosa. Exausta, né? Exausta, a sociedade do cansaço. Exato. Nunca vimos índices tão alarmantes de autoextermínio. Isso Exato. geraria até um podcast também para falar sobre isso. Sim. Então, como que numa sociedade que você tem tanta coisa, tanta infraestrutura, tanta tecnologia, tanta coisa para você acessar, mesmo você não sendo tão provido de recurso financeiro, você acaba tendo tanta vontade de não viver, tendo um desânimo gradativo, uma vida que não tem mais sentido. É uma reflexão muito pesada mesmo. É literalmente o contexto do ter e do ser, né? Porque, mais uma vez, a gente sabe, esse é o problema, talvez. Porque a gente quer subverter a nossa falta, que é discutida pela filosofia, pela fenomenologia, pela psicanálise, por várias outras áreas, com bens materiais. Isso é um fato. E se eu não compreendo e não vou para além, se eu não trago outro propósito e outro significado, eu vou continuar tentando comprar aquilo que me falta. Mas aquilo que me falta é muito mais intrínseco, é muito mais individual, é muito mais experimentado de maneira muito mais isolada, é meu, é comigo. Não vai ser comprando o iPhone 25XS Plus 4, 3, 10, 20. Não é nesse sentido. E isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Porque, mais uma vez, primeiro é aquilo que eu sou e depois aquilo que eu idealizo. Isso tem que estar muito claro. E mais uma vez, nosso Ariano Suassuna, que com muita comédia contou uma história que ele foi em um jantar que a mulher dividia as pessoas, a categoria delas era se você foi pra Disney ou não. Então, é muito bom. Essa era a categoria que a mulher usava para dividir as pessoas, entre quem foi pra Disney ou não. E esse é o ponto, né? Será que você precisa... Por que nossos avós conseguiam ficar na velha rotina deles, de talvez ir para uma roça, capinar o dia inteiro, voltar, ficar na mesma cidade por 40, 50 anos, e hoje eu preciso viajar para o exterior, preciso fazer um monte de coisa? Essa inquietude interna que faz com que talvez nós não sejamos tão felizes. O nosso trabalho vira mera fonte de renda, nada fonte de prazer mais. Será que esse é o nosso objetivo? Fica a questão. E olha só que legal, a gente acabou explicando hoje, aliás, trazendo um assunto de utilidade pública. Afinal de contas, quando você, ouvinte, encontrar alguém aí que quer tirar para jantar, para encher a pança, depois quer uma noitada de sexo, e depois ainda quer que você pague a conta do motel, a gente acabou de explicar os motivos reais de por que isso está acontecendo. Então, fica aí a dica para você ouvir esse podcast mais uma vez, porque a gente vai encerrar ele por aqui hoje, já que a gente está já 1 hora gravando. E aí, na próxima semana, a gente volta com os demais assuntos dos 7 pecados capitais. Do meu lado aqui, eu vou pesquisar para saber se o Leandro ou o Diogo vão estar mais capacitados a responderem. Talvez o Diogo, já que o Leandro não tem pecado, né? A gente aprendeu isso aqui hoje. Mas eu tenho conhecimento científico, já é suficiente. Já tá bom, né? Já tá bom. Talvez esteja aí o pecado. O Diogo vai na prática e eu vou na ciência. Você pergunta assim, Diogo, como é que é, por exemplo, a inveja? Como que é a gula? Como que é a avareza? Ele te fala, Leandro, cientificamente, aí eu respondo.
como que funciona, Leandro, no meu cérebro, né? Exatamente. Como é que funciona no cérebro do Diogo? Eu vou lá e respondo. Boa. Diogo, como é que é a luxúria? A mulher dele olhando, explica aí, Diogo, como que é? Vamos lá. Não dá problema. Acabou o podcast, né? Bom, então é isso. Vamos encerrar por aqui esse bate-papo do nosso episódio 7 da segunda temporada, falando hoje sobre a primeira parte dos 7 pecados capitais, discutindo um pouquinho aí sobre luxúria, sobre gula e sobre avareza. Voltamos na próxima semana, ou antes, quem sabe, para debater um pouco mais sobre os outros 4 pecados capitais, ou 5, né? Se o Leandro trouxer algo novo para a gente, aí também é importante para se debater. E, como sempre, eu já encerro por aqui a minha parte. Vocês, aliás, aproveitem para já se inscreverem aí onde vocês estão ouvindo, no Spotify, na Amazon, no YouTube, no YouTubeo, que são praticamente a mesma coisa, a diferença é que um é o Music e o outro não. Enfim, onde vocês estão nos ouvindo. E, claro, para avaliar o nosso podcast também. Aceitamos qualquer número de estrelas entre 5 e 5. E vocês também nos encontram ali no nosso Instagram, @podcastcerebrando. É isso, pessoal. Com vocês, doutores. Vamos lá, então. Diogo, você quer iniciar aí? Você quer que eu fale alguma coisa? O que vocês querem? Vamos lá, eu vou me despedir aqui, então, oficialmente de Não, mas todos. na verdade você é quem despede oficialmente a você, né? Eu não posso te tirar essa função. Então, era só algum complemento. Eu voltei aqui, era só algum complemento, Diogo. Você não pode encerrar ainda não. Não posso encerrar ainda não. Acho que discutimos bastante, mas pode ir aí, Leandrão. Pode Perfeito, complementar. Pessoal. Então, assim, em resumo, mais uma vez eu agradeço muito. Podem ter certeza, assim, não é fácil para a gente estar aqui. Não é fácil para a gente conseguir juntar a agenda, tanto minha quanto do Ivo, quanto do Diogo. São agendas bem complicadas em decorrência de tudo que nós fazemos, tudo que a gente exerce no nosso dia a dia. Mas é um esforço e eu tenho muito carinho e jamais eu estaria fazendo isso hoje se não fosse com ambos também. Então eu deixo aqui publicamente registrado meu respeito pelo Diogo, pelo Ivo. E, mais uma vez, uma gratidão por vocês que estão aqui nos escutando e acreditando no nosso trabalho. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui falando, porque, de certa maneira, a gente está aqui também criando subjetividades, a gente está aqui formando opiniões, a gente está aqui sendo influenciadores, embora eu tenha muito medo dessa palavra, porque eu não queria influenciar ninguém na vida, mas a gente acaba fazendo isso também. Então, de certa maneira, tudo que nós fazemos aqui é com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito a todos e todas que estão aqui nos ouvindo, que acordam pela manhã e dá aquele play lá para escutar, enquanto toma um café, vai escutar o podcast ou está dentro do carro, e é com muito respeito. Tá? E, em resumo, é um pouco disso. Vocês vão ver que quando a gente está falando hoje, a gente utilizou mais esses pecados que atravessam essa recompensa, propriamente dito, mas nós temos outros que aí sim vão envolver outras estruturas, outras áreas. Por exemplo, quando a gente fala da inveja, quando a gente fala da soberba, da própria preguiça. Então são outros pecados que vão ser discutidos posteriormente, mas desde já muito obrigado e a gente se vê em breve. Até mais, Diogo. Diogo, peraí, rapidão. Vamos entrar na vida como ela é aqui. Só aproveitar também para agradecer aqui o pessoal que está enviando as perguntas para a gente, lá pelo Spotify. A gente começou a deixar em aberto agora. Então, o Ricardo Macedo. Ricardo, a gente vai falar sobre motivação e disciplina muito em breve por aqui, para poder responder e te ajudar nesse tema também. A Sinara Asensio, que queria saber um pouco mais sobre a neurociência por trás dos transtornos de personalidade, por exemplo, borderline. Também falaremos sobre isso. E a gente vai, inclusive, bater um papo com a Laís Andes, que tem um trabalho bem legal focado em ajudar adolescentes. Então, vamos voltar no tema neurociência na adolescência, algumas semanas também. Então, obrigado para vocês aí que têm enviado tanta contribuição, perguntas e etc. para a gente. Se quiser ver o seu nome por aqui também, é só deixar um direct para a gente manda o Pix para vocês, vocês fazem a pergunta, depositam na nossa conta e a gente cita o nome de vocês no final aqui. Funciona. Olha a ganância, olha a ganância. Assim. Eu quero terminar com uma frase, Diogo. Faça aí as considerações e aí, Ivo, eu falo a frase e acaba, para terminar bonito. Não, do jeito que você falou agora, o Diogo vai terminar e o editor tem que cortar rápido, cara. Não pode deixar você falar, não. Então desculpa. Então eu tô saindo aqui. Obrigado. Tchau, gente. Vamos lá, então. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por ouvirem o nosso podcast. Para você que foi a primeira vez,
Seja muito bem-vindo, bem-vinda. É um prazer enorme para nós falarmos sobre temas importantíssimos e que nós sabemos que fará uma diferença total na vida de vocês. Isso é o objetivo meu, do Ivo, do Leandro e de todo mundo que está envolvido no Cerebrando. E nós queremos o apoio de vocês cada dia mais. Então, curta as páginas, sugiram temas, sugiram o que vocês querem ouvir, que nós estaremos aqui à disposição para falar um pouquinho mais sobre esses temas e com certeza conseguir fazer alguma modificação. Vamos lá, força, foco e fé, e que nós não cometamos tantos pecados como foram falados hoje. E muito obrigado mais uma vez pela audiência. Grande abraço, Ivo, grande abraço, Leandro, e até a próxima. E aí, Leandro? Não, eu fiquei reprimido. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu.